Mas existe algum entendimento? Agora uma pergunta de curiosidade minha aqui, né? Existe algum entendimento no sentido de, no mercado de ações, como costuma funcionar, né? Eu compro minhas ações e se as minhas ações eu comprei por 200 e elas estão sendo negociadas a 300, mas eu não vendi, eu não realizei lucro nenhum, né? O meu lucro tem a partir do momento em que eu vendi. Aí, realmente, eu saí das ações, realizei lucro. Nesse caso, de 200 para 300, realizei lucro. Não existe um entendimento nesse sentido. Poxa, eu não vendi minhas ações ainda. Elas só saíram de um ponto A para um ponto B, né? De uma variação de mercado. Elas continuam na minha carteira. Dane-se, você vai pagar um imposto mesmo assim, é isso. É isso aí. É isso que se propõe, tá? Mas o Brasil não está inventando nada, a verdade é essa, entendeu? Outros países do mundo já utilizam essa maneira de equivalência patrimonial, ou seja, você teve uma apreciação de capital, você vai pagar imposto sobre aquilo. Perfeito. Essa é a ideia principal desse projeto de lei quando a gente está falando de offshore, tá bom? Porque muda para a pessoa física. Da pessoa física é justamente da fora que você está falando, que a gente chama que é regime de caixa. A gente já chega lá. Vamos falar primeiro da parte da offshore. Tá? Então, o que você está falando aqui, tudo que você descreveu para a gente era o como é hoje, antes do projeto de lei existir, na offshore. Né? Então, ela representa várias vantagens tributárias para quem tem uma offshore, pelos motivos que você destacou. Quando você movimenta seus ativos dentro da offshore, compra, venda, é livre, não paga imposto, não paga nada, você só paga quando você for realmente tirar a grana da offshore para mandar para sua conta corrente, sei lá. Ok, então isso vai mudar, é o que você está falando, né? Então vai rolar um come-cotas aí também na offshore. Essa é a grande ou é a única mudança? É a grande mudança, mas não para por aí, tá bom? Bom. Porque assim como no fundo exclusivo, algumas pessoas têm lucro acumulado do estoque. Estoque aí também. Entendi. Então, agora, no fundo exclusivo, você é obrigado a atualizar e pagar o imposto, né? Você pode pagar em maio com 15% no fundo exclusivo ou 8% se você quiser pagar antecipado. Na offshore é diferente. Você tem a possibilidade, a faculdade de atualizar o patrimônio da sua empresa para o dólar de 31/12/2023. Tá bom. E pagar a mesma alíquota de benefício que eles dão para o fundo exclusivo, que é 8%. 8%, entendi. Tá bom? Então você tem essa possibilidade. Você não é obrigado, mas você pode pagar. E entra naquela mesma ideia. Antigamente você não precisava pagar, né? Você conseguia diferir. Agora o pessoal não quer nem daqui para frente, de 2021 e 2024 para frente você paga. Não, agora você vai pagar. Só que pensa o seguinte. Uma coisa é você ter investimentos, que nem ações, que você pode resgatar, vender, e para outros investimentos que você não pode vender. Então imagina que você investiu num fundo de private equity. Para quem não sabe, private equity são negócios que não são listados na bolsa de valores e ficam sem liquidez, ou seja, você não consegue trocar aquele investimento por dinheiro durante muito tempo, às vezes 5, às vezes 10 anos. Então imagina se esses investimentos, esses investimentos quando dão certo, dão muito certo. Imagina se você comprou um investimento, você tem lá, sei lá, $100 mil. E depois de 5 anos ou de 1 ano, esse investimento é marcado a, sei lá, $200 mil. Ele dobrou de tamanho. Isso pode acontecer? Pode. Como é que você vai pagar esses $100 mil de imposto? A base de $100 mil, né? Base de cálculo. Base de cálculo seria 15%, $15 mil. Da onde? Você não pode vender, você vai ter que achar $15 mil de outro lugar. Então, delicado. Teve uma discussão grande sobre isso e teve uma melhora, né, nesse projeto. E agora, o que passou no Congresso é o seguinte: você pode, se você quiser, classificar, isso é irreversível, tá bom? Você faz isso uma vez e não pode fazer nunca mais. Pode ficar mudando. Não pode ficar mudando. Você classifica a sua empresa offshore como transparentes para fins fiscais. Você tem offshore, tudo bonitinho, tem as regras dela, a governança, tem tudo. Mas, para fins fiscais no Brasil, você vai declarar ativo por ativo e você não vai pagar por apreciação. Você vai pagar por venda. Quando você realizar
Tá bom. um lucro, Entendi. você paga. Tá Então bom. ele fica muito parecido como é a pessoa física hoje. Você vendeu, teve lucro, paga. Não teve lucro, não paga. Vai funcionar exatamente da mesma maneira. Entendi. Né? Ou seja, você pode fazer isso. Se você quiser transformar. Então tem basicamente esses dois formatos. O formato transparente, o formato normal, que então chamam de opaco, e o formato transparente. Formato transparente, você só paga quando vender. Mas, Val, esse formato transparente que você está falando, eu só pago quando vender, ele se aplica mesmo que você faça essa venda ainda dentro da offshore, certo? Você não puxou essa grana para sua conta. Tá? Perfeito. Mesmo vendendo dentro da offshore, você, por ser esse formato transparente, declarado transparente, você aí sim está passível a... Perfeito. Você colocou um ponto que é importante colocar um entendimento aqui. Não é que hoje, como é que funciona na pessoa, eu vou falar da pessoa física, mas basicamente quando você tem um lucro, você é obrigado a pagar esse lucro no mês subsequente. Na offshore, você vende, não é que você paga no mês subsequente, você vende, teve um lucro, guarda esse lucro numa caixinha. Tá. No mês seguinte, você vendeu, teve um prejuízo, vai abatendo. Faz um mais então, menos. No final do ano, é quanto que você obteve de lucro no ano. Tá, perfeito. Do que você vendeu. Se você comprou e não vendeu, não vai pagar nada, porque ela é transparente. Agora, você vendeu e teve lucro entre compras e vendas, vai pagar. Então, só aí já perceba que primeiro que vai ser obrigatório o balanço. Né? Não dá mais para você ter uma offshore sem ter um compliance bem feito. O que é um compliance bem feito? Ter as regras claras, ser um bom contador, ter um bom contrato, ter balanço patrimonial, entender quanto você teve de lucro, entender quanto você teve de prejuízo, se você tem dívidas lá dentro, ou seja, você organizar perfeitinho para você conseguir comprovar para a Receita que aquele lucro apurado está correto e você não ter problema depois. Vai aumentar o nível de exigência de compliance e consequentemente, o custo de compliance para você ter uma empresa offshore. Então, antigamente, a gente imaginava que a offshore parava de pé, ou seja, que os custos de uma offshore, tanto de estruturação quanto de manutenção de uma offshore, valia a pena vis-à-vis o rendimento que ela te dava, e eu estou olhando só a parte financeira, excluindo os outros benefícios, de uns 400, 500 mil dólares já valia a pena você ter. Hoje, esse valor vai aumentar. Como a gente vai aumentar esse custo? Então, vai girar em volta de 700, 800 mil dólares para essa estrutura como um todo fazer sentido. Entendi. E aí, Val, você mencionou assim, a pessoa, ela pode fazer isso se ela quiser, porque você disse que é facultativo esse lance da offshore, né? De você fazer até 31/12, você disse que você pode, o estoque, né? Isso. Que é facultativo. Se você não optar por essa escolha, qual é essa outra opção? Ou o que vai acontecer contigo? Exato. Ele tem duas opções. A primeira, se você não atualizar seu estoque, vai passar a pagar. Eu não falei. Esse come cotas exatamente 15%, tá? É igual para. Vai ser igual do fundo exclusivo, vai ser 15% para tudo. Né? Porque nem eu falei, na offshore, você tirou da pessoa física via lucro 27,5%, você tirou via redução de capital, você pode pagar nada, mas vai pagar lá 15% sobre o ganho de capital, na variação cambial. Agora não, agora é tudo 15%. Entendi. Tudo é 15%, tá bom? Se você decidir a manter ela opaca, por exemplo, que é a forma que ela está hoje, ou seja, aumentou o patrimônio, teve lucro no balanço patrimonial, você vai apurar esse lucro de 2024 até o final do ano, vai ver quanto que teve, lá no imposto de renda do ano que vem, né, de 2025, aí você vai pagar. Tá. Lembrando que todo o lucro acumulado até 31/12/2023 vai funcionar com a regra antiga, ou seja, somente quando ele for disponibilizado. E a partir, só que você não vai poder compensar prejuízos anteriores com essa nova regra. Então, praticamente, você vai ter que dividir, né, o que era anterior a 31/12/2023 e o que era depois. Você não vai poder compensar esse prejuízo com um possível outro lucro. Vai passar uma régua ali, vai dividir em duas eras. Uma das vantagens é que você vai passar a pagar 15% sobre esse lucro, mesmo se você não atualizar, o que era 27,5%. Então, também é uma coisa interessante, tá? Para o contribuinte. Agora, a partir do 1/1 de 2024, na versão opaca, apura-se o lucro, no imposto de renda do ano que vem, de 2025, exercício 2024, paga. Tá. Se for transparente, você só vai pagar
apurou um lucro, teve lucro, vendeu, realizou, teve um lucro nesse ano de 2024, paga. Em 2020. Teve lucro, mas não vendeu, não paga nada, se for transparente. Perfeito. Tá? Então, claro. para deixar bem claro como é que vai funcionar essa metodologia. De novo, sempre é bom frisar, se passar da forma que está agora. Perfeito. Tá?